A primeira a entrar, Samira! Essa foi ótima! Tudo bem, Samira? Boa noite. O nosso convidado já chegou também. Olá, tudo bem? Tudo bem, Nice? E aí, como é que você tá, meu amigo? Tudo certo, Enzo? Tudo bom? Tudo sob controle. Deixa o pessoal entrando aí. Ah, maravilha. Ó, Isadora. Isadora vai prestar medicina, mas ela assistiu todas as lives. E olha que essa é a live de número 65. Então faz medicina legal, né? Que daí já adequa, né? Ah, tá. Medicina faz a medicina e depois faz direito, ou vice-versa. Tá certo. Aí o Paulo Roberto, o diretor do Singular, também entrou aqui. O pessoal tá entrando. A primeira a entrar na live foi uma menina chamada Samira. E ela foi uma que eu comentei com você que ela quer ser delegada. Aí, Samira, já te apresentei, hein? Opa, que bom. Não, delegado é uma carreira bacana, viu? Muito, muito legal aí de investigação. É difícil, né? Não é mole, não. Tem os plantões, etc. Essa parte Ah, ruim, mas é gratificante, viu? A apuração aí, aqui no Brasil é bem mais difícil do que nos outros lugares, né? Falta de mas você... estrutura e tal, Não, mas é bem calma que você bacana. vai falar Bem bacana. durante a live. Deixa o pessoal entrar aí por enquanto. Tá E a legal. Andressa, como é que tá a Andressa? Tá tudo bem? Tudo bem, agora tá tomando conta das crianças, né? É, das crianças? Tá tomando conta aqui, mas tá tudo bem, graças a Deus. Acabou de chegar do consultório também. Ah, tá certo. Aí o Nelson. Nelson é do Rio de Janeiro, que também assiste todas as lives. Nossa, um vascaíno. Tá Eita. certo. Tá todo Não, mundo. e você tá trabalhando em casa? Como é que é? Tá meio uma situação mais híbrida, né? Eu vou todos os dias, porque eu sou o chefe lá da minha procuradoria e tenho que ir todo dia, mas o pessoal está trabalhando de casa, fazendo home office agora com essa tecnologia aí de processos judiciais eletrônicos e etc. Fica muito mais fácil. Mas Ah, é? Então tá o bom, horário é né? um pouco mais flexível. Rogério Cubaro também, ó, tá sempre assistindo as lives com a gente, professor de matemática. Aí entrou o Fafá. Fafá é uma figura. Ele entra, acena e vai embora. Não, vai É, meu escutar as Deus. histórias. Tá certo, deixa eu diminuir assim aqui o som, ao som de The Verve. Muito bem, gente. Mais uma live. Essa é a live de número 65. Estamos acabando a nossa sequência de live. Ela acaba na quarta-feira que vem com a live com o Dr. Alisson, com a live de número 67. Caramba. Muito bem. É o seguinte, gente. Deixa eu apresentar para vocês o meu amigo Luiz Gustavo. É mais um amigo meu que vai fazer uma live comigo e eu não me lembro, Gustavo, de a gente ter conversado sem estar com um copo de vinho na mão ou de cerveja. Eu não me lembro desse Ou negócio. dos dois, né? Ou dos dois. Ou os dois, né? Mas vai É, ser. E pelo que eu conheço, o Gustavo vai ser uma live maravilhosa. Muito bem, olha gente. aqui, olha a fase, ó. A fase agora tá só no Gatorade. Ah, tá certo. Também corredor, colega de corrida. Pessoal, boa noite. Então, obrigado pela presença de vocês. Então, estamos aqui com o Luiz Gustavo. Ele é procurador de Justiça de Santo André e nós vamos bater um papo com muitas perguntas aí a respeito do que faz um procurador e as carreiras de Estado. Em nome do Singular e do Ângulo, agradeço a sua presença e para nos ajudar a orientar melhor os alunos nesse momento tão difícil que é da escolha da carreira, escolha do vestibular. Mas, Gustavo, conta para mim uma coisa. Sim, senhor. O que é uma carreira de Estado? Ó, as carreiras de Estado, elas são chamadas carreiras de Estado ou típicas de Estado, são aquelas que, em primeiro lugar, elas não têm paralelo no direito, nas relações privadas, né? Então, você não encontra aquela carreira, aquela função fora do poder público, né? Daquelas carreiras de um cargo público
que se ingressa mediante concurso público. E por que de Estado? Porque, na verdade, elas representam, de uma certa forma, o ente federativo, ou o município, representam os estados, né? Representa a União Federal, no caso, o promotor de justiça federal, que aqui no Brasil tem o nome de Procurador da República, ele atua nas causas em que a União tem interesse. Então, são essas as carreiras típicas de Estado. Então, são elas as mais conhecidas, né? A magistratura, né? Dos juízes, desembargadores e ministros. Juízes. Os promotores de justiça, que o procurador, aquele que a gente chama de procurador da República, né? Nada mais é do que um procurador de justiça federal, que defende interesses da União. E o promotor de justiça estadual, né? Só tem então estadual e federal, e os delegados de polícia, também estaduais, né? Da Polícia Civil e federais. Então tem a amiga aí que falou sobre a carreira de delegado de polícia, precisa também estabelecer se é a federal, estadual, né, que vai prestar o concurso. E as procuradorias e a defensoria pública, as defensorias públicas do Estado e da União, que integram a carreira que é da advocacia pública. Então, essas carreiras de Estado, ou típicas de Estado, magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, né, e advocacia pública. Então, muito bem. Só para a gente entrar no contexto. Quando você estava na idade deles, fazendo o cursinho, lá pelos seus 16, 17 anos, você queria já ter uma carreira de Estado ou você queria fazer direito? E no meio do curso você já ia decidindo. Você já entrou na faculdade decidido a uma carreira de Estado ou não? Entrei, eu já, antes, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, até bacana, porque no colegial, na minha época em colegial, hoje ensino médio, né? Uhum. Eu não era muito de estudar, de ler, muito menos de ler. Depois fui escolher a carreira. Mas eu, quando fui prestar a faculdade de Direito, eu já gostava muito, porque o meu pai é juiz de Direito, atualmente desembargador no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e eu escutava as histórias dele, os casos, né? Ele foi juiz de família há muitos anos e contava muitos casos das comarcas de longe aqui da capital. E eu fui gostando dessas histórias e eu eu ia nas audiências com o meu pai quando eu estava no colegial, não estava nem na faculdade ainda. Então eu ia lá na audiência só para escutar os casos, né? Tem casos interessantíssimos de direito de família, de partilha de bens. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu fui e aí me interessava pela magistratura, né? Eu sempre quis prestar concurso para magistratura, tentei várias vezes, mas até agora não passei e acabei ingressando na procuradoria, né? Depois de alguns anos de estudo. Mas quando fiz a faculdade, o vestibular, eu queria a carreira de direito, assim. Já estava Já fui decidido. pensando nisso. E aí Muito eu estudei bem. bastante, porque né, a faculdade mudou um pouquinho. Quando você já vai decidido, eu acho que é muito importante isso aí para o pessoal que está tentando escolher. Se você já vai com essa decisão, com essa vontade de prestar para aquela carreira, né? Eu quero prestar concurso, eu vou fazer direito para prestar concurso, fica muito mais fácil a faculdade. Sem dúvida nenhuma. Eu era uma pessoa que não estudava muito durante a aula. Quando eu fui fazer estudar para aquilo que eu queria de verdade, foi muito mais fácil. Então, estudei bastante, tirava notas boas. Então, tudo muda. Então, é muito bom que eles escolham de verdade, né, com segurança, né, aquela carreira que querem fazer. Eu vou aproveitar a pergunta da Samira, mas eu vou até inverter a ordem da minha pergunta aqui. A Samira pergunta, se para delegado precisa OAB, carreira de Estado precisa ter OAB? Depende. Assim, essas carreiras de Estado da magistratura, o Ministério Público, né, os promotores de justiça e os delegados de polícia, eles não precisam ser advogados, não precisam ter sido advogados, né, para ingressar. Mas, para prestar um concurso da magistratura, do Ministério Público e delegado de polícia em alguns estados, um delegado de polícia, né, e delegado de polícia federal, precisa ter um tempo de prática jurídica, que varia de 3 a 2 anos.
após a colação de grau. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, se exige 2 anos de prática jurídica. E essa prática jurídica pode ser comprovada pelo exercício da advocacia. Então, se eu termino a faculdade de Direito, faço o exame da ordem e com advogado tem um limite de 5 atos como advogado, né? 5 defesas de processos ou ações, e aí você consegue comprovar durante 2 anos essa atividade de advocacia. E, então, aí nesse caso, né, não que seja necessário, porque você pode cumprir esses 2 ou 3 anos como um cargo público que exija o contato, né, com o direito, né, porque fala de prática jurídica. Então, pode ser, por exemplo, um analista jurídico, né, um técnico jurídico do Tribunal Regional Eleitoral, né, pode ser aquela prática de mediação, conciliação, aquele juiz leigo, né, que vai tentar a conciliação entre as partes antes de continuar o processo. Que mais que pode ser? E para o delegado de polícia, essa prática, aí que não precisa mesmo ser advogado, essa prática, ela pode ser a prática policial. Então, um investigador de polícia, ele pode, depois que se formar em direito, ele estando na carreira policial, né, como investigador de polícia, escrivão e etc., durante 2 anos ele já pode prestar para delegado de polícia. Ele consegue comprovar. Gustavo, conta uma coisa. Só para a gente ter uma noção, por exemplo, quando abre um concurso para magistratura, no estado de São Paulo, tem quantas vagas? Vagas tem bastante. 90 vagas, 90, 100 vagas. Porque é diferente de um vestibular, se tem 90 vagas, entre os 90 primeiros. Desculpa te interromper. Se eu não me engano, no último concurso da magistratura foram 120 vagas aqui de São Paulo. 120. Então, porque não é como, por exemplo, tem 120 vagas, é um vestibularzão entre os 120 primeiros. Não é assim, né? Não. Então, é isso que é uma coisa importante vocês entenderem, viu, moçada? Então, se você quer prestar, eles têm uma quantidade de vagas. Mas só que eu acho que é muito mais complicado que vestibular. Tem Como é que funciona? A nota de corte, por exemplo, na magistratura. Se não me engano, o último concurso da magistratura, que foi em 2019, começo de 2019, a nota de corte foi 84 pontos. A nota de corte da primeira fase. De quantos pontos no total? 100 pontos? 100 pontos, cada um vale 1. 84 pontos você tinha que fazer para passar para a segunda fase. Nossa Senhora! A segunda fase é uma prova dissertativa, de questões objetivas. Aí você precisa fazer a nota, a mínima é 6, mas também é eliminatória. Passa uma quantidade, na verdade são 600, as 600 melhores notas passam para a segunda fase. Então, aí passa. Prova escrita e depois tem sentença, uma sentença criminal e uma sentença civil, seria a terceira fase, e a quarta fase é a fase oral. Né? Então, para você ter uma ideia, passam, por exemplo, de 120 vagas, passam 50. Nossa Senhora! Fazem a prova oral, e isso que tem, por exemplo, no último concurso, tiveram acho que 10, 11 mil inscritos, passaram acho que 55. Então é um absurdo assim a quantidade, a exigência que eles fazem para conseguir a magistratura. O Ministério Público também é assim. O concurso da magistratura e do Ministério Público são muito parecidos. Né? A quantidade de pessoas que se inscrevem, os requisitos são outros, mas as fases são as mesmas. A Samira fez uma outra pergunta. Pode prestar mais um tipo de concurso de uma vez? Por exemplo, eu posso prestar para delegado, para procurador, para promotor e vou fazendo as provas? Você pode prestar concurso para tudo, qualquer cargo público. Você pode prestar para a magistratura, para o Ministério ao mesmo tempo. Tem muitos candidatos que estão na prova oral da magistratura e sempre quiseram ser promotores de justiça. E o concurso ele demora muito, né? O concurso público demora por volta de uns 8 meses, 1 ano. Tem uns que demoram até mais, né?
E aí o sujeito vai para o oral da magistratura e do Ministério Público. E aí e eles perguntam, né? Qual a carreira que você deseja, porque você está no oral de todas as matérias, né? O delegado de polícia também tem prova oral. Tem prova oral? Tem. Então deixa eu... Vamos lá, vamos recordar uma coisa que você falou. Então, as carreiras típicas de estados. Delegado, juiz, vamos falar assim, não vou falar mais... Posso falar juiz ou você quer que eu fale magistrado? Juiz de uma promotor e procurador. Não, assim, veja, a advocacia pública, né, que é o defensor público e as procuradorias. Tá, o defensor público... Espera aí que eu me atrapalhei aqui. Promotor é uma coisa e defensor público é outra, certo? Promotor é uma coisa e defensor é outra coisa. E procurador do município, do estado ou federal é uma outra carreira. Eu posso explicar todas elas. Ah, então são 5. Isso. Pode colocar advocacia pública, porque assim, então tem os juízes, os promotores federais e estaduais, né, os delegados estaduais e federais, os defensores públicos dos estados e da União. Então, a defensoria pública. O que faz o defensor público? Então peraí, vamos começar assim. Vamos começar a detalhar um por um? Claro, vamos lá. Então vamos começar que eu acho que o mais fácil, delegado. O delegado de polícia, ele é uma carreira de Estado, porque não encontra paralelo, só quem pode investigar, né, apurar o crime, né, a materialidade do crime e a autoria dele pode presidir o inquérito policial, é o delegado de polícia, né? Qual a diferença do delegado estadual e do delegado federal? O delegado estadual, aquele da Polícia Civil, ele defende os interesses estaduais, ou o que não for interesse da União, para ficar mais prático. Se eu, vamos ver um crime estadual e um federal, moeda falsa. Moeda falsa é um crime federal. Né? Então, se eu praticar um crime de moeda falsa, quem vai apurar é o delegado de polícia federal. Federal. Né? Então, se eu pratico um crime eu que sou funcionário público, pratico um crime de corrupção. Se a administração pública atingida é a União Federal, eu sou um funcionário público federal, quem vai apurar esse crime é o delegado de polícia federal. E se eu pratico um crime, por exemplo, com a administração municipal, quem vai apurar esse crime é a polícia estadual. Então, é o tipo de crime que vai estabelecer se a competência é estadual ou federal. E o delegado de polícia, então, ele investiga. E só ele pode presidir o inquérito policial. Não existe delegado municipal? Não existe. Aqui no Brasil não existe. Então, certo. É só estadual e federal. Muito bem. Vamos crimes para o eleitorais, desculpa, já que está na época, né? Os crimes eleitorais também são apurados pela Polícia Federal, né? Pelo delegado de Polícia Federal. Delegado Federal. Juiz. Magistrado, vamos lá. O juiz de direito também é ele que diz o direito, né? Então, o juiz de direito, ele julga as causas. Uma parte alega um direito que esse direito está sendo resistido pela outra parte, né? Então, uma parte diz que tem direito a uma indenização e aquela pessoa diz que não deve. Quem pode resolver isso daí e dizer quem está certo é o juiz de direito. Então, ele julga as causas, ele julga o caso concreto. O juiz não fala em tese, ele não dá... A gente escuta na televisão que o juiz deu um parecer, o juiz não dá parecer nenhum. O juiz julga, ele decide. E isso faz coisa julgada. O que significa isso? O que ele disse vira lei. Então, a sentença, quando acaba, acabam todas as possibilidades de recurso, faz coisa julgada e aquilo é o que está valendo. Se ele disser que o preto é branco e não cabe mais recurso, o preto vira branco e ponto final. Então, ele é o último que diz. Agora, para juiz existe juiz civil, criminal, e aí tem as suas divisões, certo? Certo. Primeiro, antes de tudo, tem várias justiças. Então, tem a justiça federal, a justiça estadual, a justiça trabalhista, a justiça eleitoral, né, e a justiça militar. O juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho, que tem muita gente deve estar interessada gosta muito das relações trabalhistas, do direito do trabalho, e quer ser juiz trabalhista.
Então, tem todas essas carreiras aí. Dentro de cada uma dessas justiças, então, o juiz estadual, ele tem causas criminais, tem causas cíveis, tem causas de infância e juventude, tem causas previdenciárias, tem causas tributárias, que tem muita gente que gosta também. Então, dentro de cada uma dessas justiças, eu tenho várias áreas de atuação. Então, você não presta a magistratura para ser juiz criminal. Você presta para ser juiz de direito estadual. Tá. E aí, conforme a carreira vai avançando, você vai indo para uma determinada área. No começo, você acaba fazendo tudo. Você é juiz civil, criminal, eleitoral, da infância, da juventude, você faz qualquer coisa, é o clínico geral. E quando você é aprovado no concurso, não tem essa, eu quero ser juiz da comarca de Santo André. Tem uma Vai para outra onde? escolha. Conforme a classificação, tem aquelas vagas, né, as comarcas que estão abertas, que é uma circunscrição, é uma área, e você pode escolher de acordo com a sua classificação. E aí, dentro daquela circunscrição, que pode ter mais de uma comarca, você pode ir rodando. Então, por exemplo, a circunscrição aqui que pega ABC, sem Santo André, São Bernardo, Mauá, né? Então, você fica rodando ali. Então, você, no começo da carreira, você vai substituindo os juízes titulares, né? Enquanto você é substituto, por 2 anos. Depois de juiz, nessa mesma linha, nós temos o desembargador. Não existe concurso para desembargador, é o juiz que vira desembargador. É isso? Isso, é isso mesmo. Você não presta concurso. O desembargador, ele julga os recursos, né? Então, a gente chama de segunda instância. O juiz, ele julga a causa, no caso concreto. Se uma das partes recorrer, vai para o Tribunal de Justiça. Lá quem julga são os desembargadores. Essa carreira, ela é por antiguidade, essa promoção, então é por tempo de carreira, né? E por merecimento. Mas o mais típico aqui em São Paulo, em todos os estados, e também os juízes federais, é por antiguidade. Por volta de 25, 30 anos, 20 a 25 anos de carreira, pelo menos, para ser juiz, para ser desembargador. E também pode se entrar pelo 5º, por nomeação do governador. Né? Então, é 1/5 do Ministério Público e da advocacia. Eu, por exemplo, tenho mais de 10 anos de advocacia. Eu não tenho não respondo a nenhum processo criminal, ou seja, eu tenho a ficha limpa. Eu posso ser indicado para virar desembargador direto, hein? Sem ser juiz de direito e sem concurso público. Então, eu sou nomeado por indicação da OAB ou do Ministério Público. Muito bem. Promotor. Promotor de justiça, também estaduais e federais. Não existe... Já me chamaram 1000 vezes de promotor do município. Eu não sou promotor do município, porque só existe promotor estadual e federal. Né? E tem o promotor também do trabalho, promotor do Tribunal de Contas. Essa é uma carreira ótima, hein? É muito bom. Vai por mim. E são promotores. O promotor, ele faz o quê? Ele defende, regra geral, direitos indisponíveis. São direitos indisponíveis. Né? O que vai diferenciar depois da Defensoria Pública. Quais são os interesses indisponíveis? E a ação penal. A ação penal, ela é privativa, exclusiva do Ministério Público. Quando você vai na delegacia dizer que furtaram o seu carro, roubaram o seu carro, você não vai fazer denúncia nenhuma. Quem faz denúncia é promotor de justiça. Que a denúncia nada mais é do que uma petição inicial de uma ação penal. Então, só o promotor de justiça pode fazer isso, nas suas instâncias, né? Dependendo da competência. Ele faz isso, ele defende interesses indisponíveis. Entra com a ação penal, é uma das atribuições, e defende interesses indisponíveis, por exemplo, do meio ambiente, né? O que a gente chama de direitos difusos e coletivos. O difuso é aquele que pertence a todo mundo. O meio ambiente é o exemplo mais fácil de entender, é o meio ambiente. Direito da criança e do adolescente, direito dos idosos, direito à moradia, né, de todas as pessoas, direitos sociais, de uma certa forma, o patrimônio público, o dinheiro público. O promotor de justiça, ele investiga. E não faz muito tempo, não me lembro exatamente o ano, mas desde uns 5 anos atrás, o STF reconheceu no Ministério Público poder investigatório. E aí os delegados de polícia, aí, o pessoal que quer ser delegado de polícia, os delegados ficaram meio assim, pô, calma lá, promotor de justiça investigando, como é que
né? Mas o promotor de justiça, em alguns casos, ele pode. Normalmente, quando há inércia do delegado de polícia, que é o competente primário para apurar os crimes. Né? Então, Entendi. por qualquer motivo, é um caso muito complexo, eles acabam investigando alguma coisa. Então, eles defendem isso daí, entram com ação civil pública. Uma coisa bem bacana também do promotor de justiça, entram com ações de improbidade administrativa. Porque para muita gente é muito pior do que a ação penal, né? Porque você fica inelegível se você for condenado. Você vê o nosso ex-presidente, né? Tá Então, certo. quando é condenado por improbidade administrativa ou por crime eleitoral, fica inelegível, né? Por um tempão. Então, eles fazem isso daí também. Direitos indisponíveis, de modo geral. Procurador. Agora que está o negócio. O promotor de justiça federal, aqui no Brasil, ele é chamado de procurador da República. Olha a confusão. Tá. Por isso que gera confusão. O Danton Dallagnol, lá, né, o procurador federal, você vai ver que ele é chamado de procurador da República. Mas ele nada mais é do que um promotor de justiça. Ele atua em primeira instância. Em primeira instância. O promotor de justiça, quando ele vai para a segunda instância, que é o equivalente ao desembargador, ele é chamado, na justiça estadual, de procurador de justiça. Certo? Mais uma confusão, né? Porque o promotor de justiça, quando vai para o segundo grau, ele é chamado de procurador de justiça. Né? E o promotor federal, que tem o nome de procurador da República, quando ele vai para a segunda instância, ele é chamado de procurador regional da República. Né? Então ele atua em segunda instância. Ministério Público, promotor de justiça. Qual que é a minha carreira? O que é um procurador? Os procuradores, eles defendem os interesses de um município, ou de um estado, ou da União. Então existem procuradores, em vez de chamar de procurador, chama de advogado público, pronto. Ele faz às vezes um advogado. Só que quem é o cliente dele? É o município, ou o estado, ou a União. Simplesmente isso. Então, tem o procurador do INSS. Quem é o cliente dele? O único cliente dele é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Né? Então, o procurador, ele é um advogado. Esse procurador, eu sou procurador do município de Santo André. Então, eu defendo os interesses do município de Santo André. Sempre que o município de Santo André precisar entrar com uma ação, nós é que fazemos a petição inicial. Sempre que alguém entra com uma ação contra o município, pedindo medicamentos, pedindo vaga em creche, alegando erro médico, quem defende o município, porque quem vai pagar é com dinheiro público. Então precisa de uma carreira de Estado, e aí é bem bacana, aqui da sua primeira pergunta, que as carreiras de Estado, por ser um cargo público, envolve uma certa independência, eu não gosto de fazer assim, né? Mas é uma independência funcional, uma relativa independência funcional. Porque eu não estou. O prefeito, embora seja meu superior hierárquico, eu não atuo em defesa do prefeito. Eu atuo em defesa do município, é bem diferente. Então eu tenho uma autonomia jurídica de dizer aqui é defensável e aqui não é. Porque eu defendo o interesse público. Então é uma grande destaque que se faz. Se eu sou um advogado particular, eu defendo o quê? O interesse do meu cliente. Então eu puxo a sardinha do meu lado. Aqui a gente defende interesse público. Então, as carreiras de procurador estadual, federal e municipal. Gustavo, dá um exemplo, só para ilustrar o nosso papo, por exemplo, de algumas que você teve que atuar, ou uma coisa comum que você atua aí como defensor do município. Por exemplo, no caso de remédio aí. Remédio, tem caso para burro, né? Porque na nossa procuradoria a gente tem a Procuradoria do Meio Ambiente e do Patrimônio Público, que são bem bacanas, né? A fiscal, que mexe com os tributos do município, e a judicial, que é onde eu trabalho, que tem pedido de medicamento, de vaga em creche, tem os pedidos mais bizarros que vocês possam imaginar, né? Então conta um pra gente. Os nomes das crianças de que pedem vaga em creche são lindos. Eu queria fazer uma lista para mostrar. Hoje quem entrou com uma ação foi ele chama Walter Disney, a criança. Walter Disney.
Então, é uma mescla, né? Era para ser o Walt Disney, mas aí eu acho que o Walt não ia entender e ficou dessa forma. Então, eles pedem... o pedido de medicamento, o sujeito não tem dinheiro, né? Ele não tem dinheiro para pagar aquele medicamento e esse medicamento é essencial. Ou ele toma, ou ele morre ou tem muita complicação na saúde dele. Então, deveria ser para isso. E não tem condições de pagar. Entra lá um pedido de medicamentos, uma ação de medicamentos, pedindo um medicamento e aquele nome complicado da substância do medicamento. Porque tem alguns medicamentos, aquilo que a gente vê é um nome comercial, né? Aquilo lá não diz qual é a substância. E sempre que entra com uma ação de medicamento, a gente pede informações para a Secretaria da Saúde, para assistência farmacêutica, para dizer se aquele medicamento é para tratamento de determinada doença, que o sujeito está alegando que tem, se ele é eficaz, se é realmente necessário, se tem outro genérico que possa substituir e para que serve aquele medicamento. E aí entrou a ação, o sujeito colocou um nome lá complicado de uma substância, a gente automaticamente já manda lá para a Secretaria da Saúde para dizer sobre o medicamento. E volta a informação e o sujeito estava pedindo aquela substância, era Viagra. Aí ficou todo mundo, aí pronto, né? Aí tem os homens da defensoria da procuradoria e as mulheres, né? As mulheres, obviamente, que absurdo. Como é que o sujeito tem coragem de entrar em juízo e pedir? E o juiz deu a liminar, tá? O juiz deu a liminar, porque também ele olhou a substância e falou: ó, o médico está prescrevendo, deve ser algum médico amigo, vou fornecer e vou dar a liminar para a gente cumprir em 10 dias. Aí chegou lá e disse que era Viagra. As mulheres, que absurdo, como é que ele faz? Aí os outros, opa, será que é essencial? Pô, é ou não é essencial? Ele precisa do Viagra. Pô, coitado, o senhor tinha, acho que, me engano, perto dos 70 anos. Pô, vai ajudar o sujeito, ele é realmente necessário. Ficou uma confusão. Que absurdo, como é que pode? Fizemos a defesa, obviamente, né, dizendo que não era essencial para a saúde e a gente acabou ganhando, né, foi julgado, acabou o processo, mas o sujeito pede cada coisa, eles pedem. E, óculos, às vezes o óculos pede uma determinada marca, né, de óculos para essa lente de corretiva, né? Nossa, pedem lenço umedecido, pilha para colocar no aparelho de medição de glicose. Eles pedem. Nossa! É de tudo. É impressionante. Tem algumas perguntas aqui, ainda falta a Defensoria Pública, né? Mas só para dar uma rodada aqui nas perguntas. Certo. A Luísa Ascencio pergunta: você demorou quanto tempo para passar? Começou um estudo mais focado para concurso ainda na faculdade? Não. Eu comecei a estudar mais, né, no finalzinho da faculdade, pensando na OAB. É isso que a instrução que a gente sempre dá, é que primeiro você faça o primeiro, né? Que é o exame de ordem. Então, se eu tinha que prestar concurso e agora se exige, na minha época não exigia a prática jurídica, eu queria advogar mesmo para ter a prática, né, antes de fazer. Então, você estuda para o exame da ordem. Então, é um estudo diferenciado, porque o exame de ordem não é um concurso. Porque se você fizer metade da prova, você passa para a segunda fase. E na segunda fase, se tirar 5, né, ou tirar a nota média, você consegue ingressar e ser inscrito na OAB. E eu comecei a estudar, então, logo depois da faculdade, para passar no meu concurso, eu estudei 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais ou menos. Minha prova, no meu concurso, tinham 11 mil inscritos. Para ser procurador aqui de Santo André, passaram, né, foram chamados 70 no final da prova. Então, é muita gente também que se aventura, né? Sabe, Tá certo. Você mais do que todo mundo aqui sabe que o cara quer prestar medicina, mas ele não estuda. Entendi. E não vai passar jamais, né? É assim que funciona. A nossa querida Samira pergunta: se você quer ser delegado federal ou civil, você tem que decidir na hora que está fazendo o concurso? Eles perguntam isso? Ou tem um concurso separado para federal, concurso para civil? Como é que é? Completamente diferente. Para cada estado tem um concurso para delegado estadual, né? Então, assim, você fica acompanhando, sai um edital. Um edital são as regras como sai nos vestibulares, né? Não tem um prospecto com as regras, como é que vai ser a prova, quantas questões, etc. Então, por exemplo, o estado do Espírito Santo
publica um edital dizendo que estão abertas 30 vagas para delegado de polícia. E ali estão as regras, como vai ser as provas, as matérias que vão cair, todas as matérias especificadas, é obrigatório isso daí. Se aquele estado, e no caso do Espírito Santo, aqui do nosso exemplo, exige a prática jurídica de 3 anos, prática jurídica ou policial, né, para delegado de polícia, e você presta para ser delegado do Espírito Santo. Não adianta você prestar o concurso e depois pedir remoção, isso não existe. Você é delegado de polícia do Espírito Santo. Se você quiser, agora, eu moro em São Paulo, eu quero ser delegado de polícia civil, né, o estadual de São Paulo. Presta o concurso de São Paulo. Né? Agora, Entendi. o federal é a União que expede, né, a Polícia Federal expede um edital dizendo quando vai ser a prova, quais são as fases, também a mesma coisa. E aí você vai ser delegado federal. Não tem essa possibilidade de, talvez seja essa a pergunta, né, de trocar. Não, você tem que prestar o concurso e é na hora que publica o edital, quando você vai fazer a inscrição, você está fazendo a inscrição para ser delegado de polícia daquele estado. Entendi. É como se eu quisesse prestar uma faculdade de medicina no Rio, uma em São Paulo, uma em Goiás, mas não dá para transferir. Não dá para... Isso mesmo, exatamente. A Samira pergunta, delegado federal cuida mais de interesses políticos, não é? O que você tem para dizer para a Samira? Não. Se você entender interesses políticos como alguma infração penal, algum crime eleitoral, pode ser. Mas ela não mexe com esses assuntos políticos. Aliás, as questões políticas não deveriam influenciar as investigações, porque o delegado de polícia ele preside. Ele não investiga ele mesmo. Na verdade, o que significa presidir o inquérito policial? Ele diz quais são as diligências que vão ser adotadas. Então, ele fala, o investigador vai lá no bairro e pergunta para os vizinhos o que aconteceu naquele dia. Né? Aí ele vai mandar fazer a perícia do carro que foi baleado. Né? É isso que ele faz, ele determina as diligências que vão ser feitas. Ele não pode fazer isso daí, né, por questões políticas, nem o federal e nem o estadual. O delegado federal ele defende os crimes que a União tem interesse. Né? O Estado, o Brasil, digamos assim. Né? Então, o crime contra o presidente da República, quem investiga é a Polícia Federal. Né? Como eu falei. Alguns crimes, a corrupção praticado lá com interesses da União, quem vai apurar é o delegado federal. Se é praticado aqui numa repartição estadual, a estadual. Então, a diferença é basicamente essa, é o interesse. Qual é o ente federado, né? União, Estado e município. Se for município, também quem investiga é o estadual. Tá. A Samira pergunta, o delegado federal precisa mudar sempre de estado para estado ou pode ter um estado fixo para morar? Eles trabalham também, se não me engano, com circunscrições. Né? É uma área que ele atua. Então, abre uma vaga lá para... por exemplo, o juiz federal ele tem regiões. Legal, é um pouquinho diferente. Então, aqui no Brasil temos 5 regiões. A terceira região é São Paulo e Mato Grosso do Sul. O juiz federal ele presta concurso para aquela região. Então, ele só pode ficar entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tá. Né? Então, o delegado de polícia, se não me engano, ela é aberta e pode ir bem longe. O juiz federal também, ele fica nessa região. Agora, o delegado de polícia, ele presta e fica numa área, né? Numa região e várias delegacias. Porque a delegacia não é uma delegacia fixa, né? Então, são várias, por exemplo, em São Bernardo, vamos supor, sujeito delegado de polícia na circunscrição que envolve São Bernardo. Se nós temos algumas delegacias federais, por exemplo, aqui no município, ele pode rodar entre elas. Né? Porque daí também tem os níveis de carreira. Ele entra, depois vai ser o delegado titular, né? Tem o delegado auxiliar, o delegado titular, depois tem da seccional e assim por diante. Bom, a Samira pergunta, quando você tira o OAB, você precisa escolher que área quer seguir? Isso vai estar constado no OAB? Acho que não, né? Não é igual médico, né? Médico especialista, não. ele é especialista, não precisa escolher. Você pode atuar e até como eu gosto de dizer, é um revólver na mão do macaco, né? Porque você não sabe de onde, o que vai acontecer. O sujeito começa a advogar, ele faz família, né? Ele faz divórcio, separação, ele defende em crimes, né? Ou inquéritos, né? Porque o advogado também pode atuar na delegacia de polícia, administrativamente, como consultor
qualquer área, ele pode atuar em qualquer área. Eu, para você ter uma ideia, eu entro com ações diretas de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Né? Então, tá. é bem ampla aí a área. Ô, Samira, você fez uma pergunta aqui, mas eu acho que ele acabou de responder. Tem, por exemplo, chance de eu... Como é que é? Tem chance de acontecer, por exemplo, de eu passar em um concurso para X carreira, mas só tem vaga em um estado diferente? Isso que você já respondeu, né? Você presta para aquele estado. Então, isso aqui já foi. Tá? Beleza, então vamos ver o que acontecer. Nossa senhora, tem muita pergunta aqui. A Luísa Asensio, você conciliou seus estudos com o trabalho? Ou foram 3 anos de atenção exclusiva aos estudos para os concursos? Eu sempre com trabalho. Eu terminei a faculdade em agosto de 2002, né? E passei na OAB em novembro, dezembro, e em janeiro eu já peguei meu primeiro caso. Então eu já comecei a trabalhar logo depois que eu passei eu acabei a faculdade e consegui passar na primeira prova que eu prestei da OAB. Hoje você já consegue prestar, se não me engano, até um ano antes. No último semestre, se eu não me engano, já dá para prestar a OAB. OAB? Você já presta antes de acabar a faculdade. Né? Ninguém fez essa pergunta ainda. E eu até me estranha, porque tem bastante meninas aqui assistindo a essa live. Me conta uma coisa. Tem muita mulher delegada, muita mulher justiça, promotora, advogada da União? Como é que estão as mulheres? Tem muitas mulheres. Na minha procuradoria só somos em 10 procuradores. São 11 procuradores, só tem 3 homens, o resto são todas mulheres. Né? Nos últimos concursos da magistratura passaram mais mulheres, e as mulheres estão cada vez mais, né, passando, inclusive, nos concursos para delegada de polícia. Sim. E quem não respeita, né? A mulher armada, pelo amor de Deus, né? Já respeita normalmente, né? Com 45 na cintura, aí não tem como, porque essa questão se faz por causa dessa dúvida, né? Da eventual dúvida de autoridade feminina, mas cada dia mais as mulheres, elas prestam e passam mais do que os homens. Agora, atualmente estão passando mais do que homens. Gustavo, eu tenho às vezes meio receio, mas eu tenho uma opinião já formada, mas é importante ouvir a sua. Delegada de polícia é perigoso para uma mulher ser delegada? Ou tanto faz o perigo, tanto mesmo para homem como para mulher? Não, o perigo é o mesmo. O perigo é o mesmo. Tem essa questão ainda aqui no Brasil, tem esse machismo, né, de eventualmente respeitar mais o homem. Mas, como eu disse, armado com 45 pode ser qualquer gênero, não tem esse problema aqui, né? Mas não é. O perigo é igual para homem e para mulher, sem dúvida. Porque, isso que eu digo, você vai prestar para delegado de polícia, como você disse, tem muitas interessadas aí, você trabalhando como delegado de polícia, fazendo o seu trabalho, que é a presidência do inquérito, sem perseguição política, como a outra colega aí perguntou, né? O perigo é o mesmo. Se você começar a atacar aquele criminoso, fazer investigações de natureza política só para prejudicar, ou na dúvida não, né? Então, começar a participar de diligência que o delegado não precisaria participar. A gente vê um monte de delegado de polícia na televisão, dando entrevista, esse tipo de coisa, não é seguro. Né? A pessoa quer se autopromover, ou para depois concorrer a um cargo político e etc. A gente vê um monte de policial, de delegado de polícia concorrendo a cargo político, então ele aparece na televisão, isso mostra quem você é. E, consequentemente, os criminosos vão te conhecer e daqui a pouco vão saber onde eu moro. Aqui pelo cenário, às vezes, se eu mostro a minha varanda aqui, já podem descobrir onde eu moro e assim por diante. Então, tomando essas cautelas, o promotor de justiça, a mesma coisa. O delegado de polícia, se fizer o trabalho dele como deve ser feito, como está aqui na lei, que é uma carreira típica de Estado, e está expresso aqui, ó, essa lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações são de natureza jurídica essenciais e exclusivas de Estado. Então, ele
pratica isso daí, não vai ter perigo. O perigo, sempre que a gente investiga e encontra alguma coisa, algum crime, apura, envolve um perigo. Né? Diversos delegados morrem. Mas se a gente tomar esse cuidado de agir no interesse público, que é a apuração do crime, né, e a autoria, não tem problema nenhum. Tem aquele promotor que no júri xinga o réu, chama ele de safado e etc. Esse vai encontrar problema, porque o cara vai sair um dia. E aqui no Brasil mais rápido do que você imagina. Né? Então, é melhor não fazer isso daí. O delegado de polícia que respeita o réu, né? Aí você fala assim, vou respeitar criminoso? Sim, você não está lá para punir ninguém, né? Você não é o carrasco. Você está lá para investigar e dizer para o promotor de justiça, depois que termina o inquérito, promotor de justiça, o crime que foi praticado é esse, né? E quem cometeu esse crime foi o fulano de tal. Né? Pelo que eu estou entendendo, pela minha investigação, eu aponto ele como o autor do crime. E o promotor de justiça é que vai entrar com a ação. Acabou, não vai ter perigo nenhum. Né? Não ameaça ninguém, não prende desnecessariamente. Como o policial também, né? Porque muitas dessas alunas que querem ser delegados, alunos que querem ser delegados de polícia, muitos deles ingressam na carreira primeiro como investigadores, escrivãos de polícia, né? Então, Entendi. Dessa não vai ter problema nenhum. Samir ainda pergunta, o pai de um amigo meu é policial, ele disse que delegado federal é mais tranquilo que a civil. É verdade? É menos perigoso mesmo? Não, não pode. A grama do outro não pode ser mais bonita que a nossa, né? Não, o delegado... É que alguns crimes, por exemplo, um crime de homicídio, existe júri na Justiça Federal? Existe. A gente quase não vê. Os júris, a maioria dos júris são na Justiça Estadual, né? Quem julga é o juiz, quem investiga é o delegado de polícia estadual, quem acusa, né, quem entra com ação penal é o promotor de justiça estadual e quem julga é o juiz estadual. São os, né, por esse aspecto, poderia-se dizer que lá é mais tranquilo. Mas, por outro lado, esses crimes aí que a gente chama de crimes do colarinho branco, crimes ambientais, são todos federais. Esses crimes que a gente está vendo no Pantanal são parques nacionais. Crimes praticados dentro de unidade de conservação federal, quem apura é o delegado de polícia federal, e você vai colocar lá, você viu o perigo que é, a gente vê na televisão todo dia aí. E quem faz é o delegado é o federal. Então, em alguns casos, sim. É que o grosso vai para o estadual. Né? Entendi. É o que a gente fala. As pessoas, elas moram nos municípios, né? Então, obviamente, o município ele é mais acionado para pedir medicamento, para pedir vaga em creche. É normal. Os crimes acontecem nos municípios. Dificilmente o sujeito vai praticar um crime federal, vai tentar matar o Bolsonaro, por exemplo, não, o presidente. Nesse caso, delegado federal. Né? Então, não é mais tranquilo. É que o grosso fica para o estadual mesmo. Mas trabalhos que são complexos também. É verdade que, dependendo da sua nota do concurso para a delegacia federal, mais remoto é o estado que você fica? Tipo, se eu vou mal, eu fico no Amapá. Eu disse, né, como é que funciona. Quem vai escolher onde vai trabalhar, onde vai começar a trabalhar, hein? Porque depois você pode ser remanejado ali. No caso do juiz e promotor, não. Né? Do delegado de polícia, mais difícil também. Mas é de acordo com a ordem de classificação. Então ela tem razão aí. Se ficar lá em último colocado... Mas aí pode ser, por exemplo, alguns concursos aqui no ABC, por exemplo. Aqui no ABC tem bastante vaga em São Bernardo e em Santo André. Então pode dizer que eu que moro em São Bernardo, por exemplo, todo mundo que vai escolher, um escolhe Presidente Prudente, outro escolhe Lins, outro escolhe Apiaí e sobra Santo André. Né? Aí a maioria vai escolher a capital e tal, mais perto. Você fez qual faculdade? A Luísa Ascencio está perguntando aqui. Eu fiz a Unip de Santo Amaro, na Santo Paz, Amaro. né? A Unidade da Paz. Tive, nossa, foi ótimos professores, foi uma maravilha, viu? E aí até bom essa questão, não sei se você vai entrar na questão de na questão de faculdades melhores, é bem bacana. Tem algumas coisas para falar aí. Por favor, né? Então, quando eu estive presencialmente no Singular, né, me perguntavam muito isso, mas a faculdade para direito, né, a faculdade importa? Né? A faculdade que você vai fazer importa? Falei, importa. Mas, então quer dizer que a USP, quem se forma na USP é melhor,
porque é muito mais difícil de entrar do que quem fez o NIP, por exemplo, que é o meu caso. Não necessariamente. Veja, a USP é uma faculdade pública. Muitos dos professores que constam ali como professores da USP não dão aula. Eles são os caras que são autores de vários livros, têm agenda muito ocupada. Eles não dão aula. Quem dá aula são os mestrandos, né? Os doutorandos, os assistentes. Então, você tá lá, você vai ter aula com Antônio Carlos Marcato. Não vai ter aula com ele. O cara quase né, é um exemplo aí para a gente dar. Então, eles não dão aula. Quem dá aula são os assistentes. Raramente eles vão dar uma aula. Agora, na faculdade particular, né, por exemplo, na PUC é o professor que dá aula. Mas ela também está ficando que você não tem aula com o chefe da cadeira, né, o professor lá, por exemplo, aqui nós temos aqui de Santo André o Camarosano, o Márcio Camarosano, também é professor de doutorado, de mestrado. Não dá aula, quem dá aula são os assistentes, né? Então, vai o aluno que tem que escolher. Eu tive ótimos professores, a maioria deles desembargadores, lembro das aulas deles até hoje, né? Então, a gente vê muito... Eu dei aula na Anhanguera, né, de São Caetano, de Direito, né, Direito Civil, Direito Ambiental e Direito... A faculdade passaram na OAB. E eu já vi, e tenho colegas, amigos que hoje são procuradores e etc., advogados de escritórios enormes, que não passaram na primeira vez, passaram na segunda, terceira vez na OAB. Né? Então, e fizeram na USP, na PUC. Então, o aluno, na faculdade de Direito, que é bem bacana, nós temos esse livrinho aqui, ó. Tá vendo? VABEMEC, onde estão uma compilação de quase todas as leis que nós temos no Brasil. Né? Leis federais, regulamentos, etc. Ela é igual para todo mundo. Então, se você for um bom aluno e fizer, não conseguiu ali, não conseguir passar na USP, o bom é não pagar a mensalidade. Na verdade, a verdade é essa, é não pagar. Né? Por isso que todo mundo tenta essas faculdades públicas e tal. Mas, lendo isso daqui direitinho, com atenção, tendo os professores bons, que as faculdades particulares, a FAAP, por exemplo, a mensalidade é caríssima, mas tem professores, nossa, ótimos, e não são tão conhecidos quanto os da USP, né, da PUC, etc. Então, não escolha assim, não escolha pelo nome, porque a USP é a melhor, porque entrou na minha cabeça. Não, mas porque mesmo você não vai pagar a mensalidade, né? Já começa por aí o que é muito bom, as faculdades, as universidades federais, né? Então vale a pena por isso. Não que vai ser uma faculdade ruim, né? Mas cuidado na hora de escolher. Não quer dizer que se você fizer a USP você vai ser bom. Né? Tem essa também, né? E a faculdade de Direito, ela te permite estudar, como é que se fala? Você lendo e estudando bastante, você vai se tornar um ótimo profissional, vai passar nos concursos públicos, como eu passei, no concurso que tinha 11 mil inscritos. Então, passa a se estudar. O meu pai, eu lembro, meu pai hoje é desembargador, foi procurador do município de São Paulo, e a faculdade na época dele era de 4 anos, a faculdade de Bragança, São Francisco de Bragança. Olha só. Quase todos os colegas que estão na mesma idade que ele fizeram USP ou fizeram PUC, né? Não mudou nada, passou do mesmo jeito. E o meu salário é o mesmo, né? E a Luísa Ascencio pergunta o que você acha da Direito de São Bernardo? Uma ótima faculdade. É uma ótima faculdade. Por que eu posso dizer isso daí? Porque, não porque o Lewandowski, no ministro do STF, foi professor lá, né? Não por isso, mas o que, né, coitado da faculdade. Mas os estagiários que vieram de lá, que estagiaram com a gente, são muito bem preparados. Muito bem preparados, os professores lá são ótimos. Sabe? Então, é muito bom mesmo. Eu digo isso porque os estagiários que vêm de lá são muito bons. Deixa eu aproveitar o que você falou de estagiário, Gustavo. Olha aí, gente. Peraí, vamos pensar que... Pena que esse assunto chegou já no finalzinho da live. Como é que, a partir de que ano um estudante de Direito pode pleitear uma vaga de estágio com você? Então, alguns lugares exigem que esteja no quarto ano, no quarto e quinto anos da faculdade.
para você poder ser estagiário e ter a carteira da OAB, né, inscrito na OAB como estagiário, e aí pode fazer as diligências, né, ir ao fórum, fazer carga dos autos, consultar o processo e tal. Então, seria o ideal. Eu comecei a fazer estágio no segundo ano da faculdade. E é remunerado se você for no segundo ano? Sim, todos são remunerados. A prefeitura lá de Santo André é remunerado, né? Então, e tem um concurso para ser estagiário? em alguns casos, sim. No Ministério Público de São Paulo, você faz um concurso. Eu fui estagiário no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Não era por concurso, era por indicação, era pela Fundap, né? Que é como se fosse o CIE. Você se inscreve nessas instituições, no CIE, por exemplo, e o CIE encaminha os estagiários, como é na Prefeitura de Santo André. E alguns têm, outros não. Gustavo, lembra que eu falei que passa rápido uma live? Já estamos conversando há quase 1 hora. Pois é. Legal, né? Na próximo papo que a gente for bater, tomando vinhozinho, né? Muito mais legal. Pô, tem que ser, sem Gatorade, meu. Não dá. Gustavo, para encerrar nossa live maravilhosa, na qual aprendi muito, manda uma mensagem para os alunos que querem ser delegados. Aliás, eu só vi aluna aí perguntando, né? Manda uma mensagem para eles, por favor. Ou melhor, para elas. Ó, eu recomendo que vocês escolham o direito, sim, viu? Porque é uma profissão. Né, todas essas carreiras de Estado aí que eu falei sobre elas aí, que nós falamos, elas são muito difíceis de você conquistar por causa do concurso público, mas é muito gratificante. Assim, defender o interesse público é uma coisa muito bacana, né, que a gente não pensa só na gente, a gente, de uma certa forma, tem que atender os interesses da coletividade, e é muito gratificante. E que vocês escolham direito aí na carreira de vocês, né, porque é muito bacana, tem muitas opções, que a gente não pode falar tudo aqui por causa do tempo, mas muitas opções, e vocês vão gostar muito. A carreira de delegado de polícia, então, é muito bacana, né, investigação dos crimes, essa parte de ir atrás o cara tem que ser um historiador, né, tem que ser uma pessoa interessada, atenta a detalhes. O promotor de justiça também faz um trabalho de interesses indisponíveis, os defensores públicos, que a gente não falou. Não deu tempo. Que defende os interesses daqueles que não têm dinheiro, né, dos necessitados, dos hipossuficientes, né, econômicos. E é assim que eu termino aí, né, dando para que eles escolham o direito, que é muito gratificante, vale a pena, qualquer uma dessas carreiras são muito bacanas. Vale a pena passar no concurso. Legal, Gustavo. Gente, queria agradecer, então, a presença, mais uma vez agradeço a sua presença, Gustavo. Obrigado por ajudar os nossos alunos. Obrigado então, pelo convite. Nome do singular, o nome do ângulo, muito obrigado. Pessoal, a todos vocês, boa noite. Terça-feira, a live é com uma neurocirurgiã, tá bom? Obrigado, Gustavo. Daqui a pouco eu ligo para você aí. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.